Bom, esse vídeo vai ser um vídeo assim mais do coração mesmo assim, sabe? Tem muita gente que acha que o sucesso vai bater na porta como se fosse desenho animado que a cegonha traz uma criança, entendeu? E o sucesso a cegonha vai vir te trazer, alguém vai bater na sua porta com uma caixa dourada com um laço vermelho em cima, escrito sucesso, riqueza. Eu, pra poder chegar onde eu cheguei, e uma coisa, gente, eu não sou melhor do que ninguém, não é isso. Eu simplesmente decidi compartilhar as coisas que mudaram a minha vida, todas as coisas boas que eu fiz, as coisas ruins que eu fiz, os erros que eu cometi, todas as coisas eu decidi compartilhar isso. Eu decidi tornar a minha vida um livro aberto, porque eu sempre digo isso, cara, se esse vídeo transformar a vida de uma única pessoa, pra mim já valeu a pena. E eu tô aqui na intenção de que se você absorver 3 coisas que eu falar nesse vídeo, que seja uma dessas coisas, eu acredito que já vai mudar demais a sua vida se você entender isso e colocar em prática. Então eu quero falar nesse vídeo 13 coisas que eu tive que sacrificar para ser rico. A primeira coisa que você precisa sacrificar para se tornar rico, você precisa sacrificar as suas crenças. E até hoje eu tenho às vezes medo de falar isso. Coisas que eu tive que sacrificar para ser rico. A palavra rico, ela causa aversão nas pessoas. Quando as pessoas ouvem a palavra rico, elas falam, otário, não sei o que, aquilo. Cara, se você não se familiarizar com essa palavra e ouvir essa palavra não se transformar numa coisa normal pra você, você jamais vai alcançar isso, porque todas as coisas que a gente tem repulsa por elas, todas as coisas que a gente não gosta, que a gente tem aversão, que incomoda a gente, o nosso cérebro faz de tudo pra gente ter distância dessas coisas. E se a palavra riqueza, ser rico é uma coisa que te incomoda, você precisa abandonar essa crença a partir de agora. E ao longo de toda a sua jornada, vão ter várias coisas que você vai ter que abrir mão. Tem coisas que você acredita que ser verdade, mas se você não tiver disposto a simplesmente ouvir e tá disposto a aprender, a abrir mão do que você acredita para entender e compreender uma nova coisa, a gente não vai crescer. A maior parte das pessoas sofre da síndrome do isso eu já sabia. Isso eu já sabia, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei. Ou seja, todas as suas crenças, as coisas que você acredita, mas se você já sabe, por que você não fez ainda? O primeiro sacrifício que eu tive que fazer é abrir mão das crenças, das coisas que eu achava que eram leis e verdades, e eu fui descobrindo que muitas dessas coisas eram totalmente o oposto do que eu acreditava. Segundo sacrifício que eu tive que fazer, tem um texto na Bíblia, conta a história de Abraão. Abraão foi um dos caras mais top, assim, que a Bíblia conta, e um belo dia Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, eu quero te fazer o cara mais top da terra, mas para eu fazer isso, eu preciso que você saia da tua parentela, da tua cidade e mais, da casa do teu pai, e vai pro lugar onde eu vou te falar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Para eu poder me tornar a pessoa que eu queria me tornar, eu percebi que eu teria que sair da minha cidade, de perto dos meus amigos e até de perto da minha família, porque a nossa família, a nossa cidade, as pessoas que estão ao nosso redor, elas influenciam na pessoa que a gente vai se tornar. Você é um reflexo do lugar onde você está. Ou seja, se você é uma pessoa fracassada, se você é alguém que não tem sucesso e não está contente com a tua vida, muito disso se deve ao lugar onde você está inserido. Quando a gente se movimenta, o sucesso está no movimento. Quando a gente se movimenta e a gente sai de perto das pessoas que fazem mal pra gente, a gente começa a crescer. É como se você fosse um balão de gás hélio. Sabe aqueles balão de festa que você vê? Ou balão quando tem um evento, aqueles balãozinhos? Sabe, né? O que acontece? É como se você fosse um balão de gás hélio e as pessoas que vão te dar ainda mais gás pra você subir, ou elas vão ser as pedras que vão ser amarradas nessa cordinha. E eu percebi que as pessoas que estavam ao meu redor eram as pedras que impediam o meu balão de decolar. Quando eu comecei a cortar essa ligação com essas pedras, o meu balão simplesmente subiu. A segunda coisa que a gente precisa sacrificar, na maior parte das vezes mentira, em 100% dos casos você vai ter que fazer isso. Todas as pessoas vão ter que fazer isso. Você vai ter que riscar vários amigos, parentes, conhecidos e pessoas, inclusive até que você confia da sua lista, porque essas pessoas não torcem pelo seu sucesso. E muito pior do que isso, essas pessoas na verdade são uma das grandes razões de você não ser uma pessoa de sucesso. A quarta coisa que você vai ter que sacrificar é o sono. Eu vejo um monte de gente, cara, mas um monte de gente sacrificando sono com série de Netflix. Eu vejo um monte de gente sacrificando o sono pra poder jogar coisa até mais tarde. Eu vejo um monte de gente sacrificando o sono pra ficar falando com o namoradinho, com namoradinha, com isso e com aquilo. E sacrifica o sono por 1 milhão de coisas. E quando você chega pra pessoa e fala assim, se você quiser ser rico e bem sucedido e ter uma vida de sucesso, você vai ter que dormir mais tarde e acordar mais cedo. Talvez você vai ter que dormir 3 horas da manhã
manhã estudando e acordar às 6 para poder trabalhar e se esforçar e ter mais tempo que a maior parte das pessoas para se esforçar. Pensa o seguinte, todo mundo trabalha 8 horas por dia, legal. Uma pessoa extremamente importante falou uma coisa muito forte. Você quer crescer em 1 ano o que você cresceria em 2 anos? Trabalha o dobro. Ou seja, se todo mundo trabalha 8 horas por dia, você vai trabalhar 16. Simples assim. Só que onde é que você vai arrumar essas horas? Se todo mundo trabalha 8 horas por dia, você vai ter que acordar mais cedo e vai ter que dormir mais tarde. Temática simples. Só que a maior parte das pessoas está disposta a sacrificar o sono por 1 milhão de coisas para ter uma vida melhor, não. E ninguém tá te obrigando a fazer nada. É uma escolha que você vai fazer. Porque na hora de desfrutar do seu sucesso, é uma escolha que você vai fazer também. Ou seja, é uma escolha tua sacrificar ou não horas de sono para ter a vida que você quer. E por essa escolha é que você também não tem a vida de sucesso que você gostaria de ter. A próxima coisa é o tempo. Tem um monte de gente que acha que vai conquistar sucesso trabalhando 1 hora a mais. Vai conquistar o sucesso fazendo um pouquinho a mais. Cara, se tem uma coisa que eu sacrifiquei foi o meu tempo. Quantas e quantas vezes, lembrando até da última coisa que eu falei, que é o sono, quantas vezes eu fui dormir 6 horas da manhã, tipo, trabalhando na loucura direto. Sabe quando você vai dormir, quando todo mundo tá indo trabalhar e dormir 8, 9 horas da manhã, que você passar a noite acordado, e aí você simplesmente vai dormir às 9 da manhã, passou a noite inteira acordado, você dorme e acorda tipo 1 hora da tarde e volta na loucura de novo. Tem muita gente que tá achando que não vai precisar sacrificar tempo, e a gente tem 4 ativos. Todo mundo tem 4 ativos, ou seja, 4 tesouros que eu tenho o costume de dizer que a gente pode usar para alcançar a riqueza. A gente tem o nosso tempo, tem os nossos talentos, que são as nossas habilidades, a gente tem o nosso corpo, que é o nosso templo, e a gente tem o nosso tesouro, que são as coisas que a gente possui. O altar do sucesso exige que você sacrifique essas 4 coisas: o seu tempo, o seu templo, o seu talento e o seu tesouro. Essas 4 coisas você vai ter que dedicar 100% se você quiser alcançar essa vida. E muita gente não está disposto a abrir mão do tempo. A próxima coisa é uma crença que todo mundo prega em jornais, na mídia, em revista, tá em tudo quanto é lugar, mas esse é um sacrifício que todo mundo vai ter que fazer. Que sacrifício que é esse? O equilíbrio. Não tem como você ter uma vida de sucesso e ser alguém equilibrado. Meu Deus, Thiago, que maluquice que você tá falando? Pensa em qualquer pessoa de sucesso desse mundo e veja se essa pessoa tem uma vida equilibrada. Elas não têm uma vida equilibrada. Você pode ver que uma pessoa que tem um sucesso estrondoso no esporte, ela treina numa quantidade que as pessoas acham que é até loucura alguém treinar 12, 14 horas por dia e falar, gente, que loucura treinar tudo isso. E você vê, por exemplo, um empresário de sucesso, o cara trabalha 12, 14, 16 horas por dia e muita gente fala assim, gente do céu, mas é demais, não tem necessidade disso. Você vai ter que entender que o equilíbrio não existe. Por exemplo, ó, o equilíbrio é tipo isso aqui, ó, quer ver? Vou pegar aqui pra te mostrar. Que é um livro falso, né? Um livro de decoração, e se você já estudou, você vai lembrar disso. Eu lembro que na escola, a molecada ficava girando o livro assim, vamos ver se eu lembro ainda. A gente girava o livro assim, ó. Ou seja, o livro tá onde? No meio. Pra esse livro tá no meio, ele não tá nem na ponta, ele não tá nem pra lá e nem pra cá. É exatamente assim que você vai ter que ficar, no meio. Você nunca vai estar na extremidade, você nunca vai estar no topo. Se você quiser ter uma vida equilibrada, você vai ter que ter um pouquinho de cada coisa, mas você nunca vai ter muito de nada. Agora é você quem vai determinar se você quer ter muito de algo ou quer ter um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de tempo, um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho, um pouquinho de lazer, um pouquinho de comida, um pouquinho daquilo. O equilíbrio, para quem quer ter o topo, não existe. O sucesso, ele exige um esforço desproporcional em alguma área, não um esforço equilibrado em alguma área. Quando você dedica um pouquinho para cada coisa, você anda 1 milímetro em 1 milhão de direções. Quando você foca numa única coisa, o sucesso se torna desproporcional. Você quer ter um sucesso desproporcional, a maior parte das pessoas, você também vai ter que ter um esforço desproporcional. Você também vai ter que dedicar uma energia desproporcional. Você vai ter que dedicar emoção, lágrima desproporcional. Se você quer ser alguém equilibrado e alguém de sucesso, entenda que essas duas coisas não se comunicam. A próxima coisa tem a ver com o tesouro, que é um dos 4 T's que eu falei. Todo mundo tem bens, todo mundo tem algo que possui. Muita gente fala assim, eu não tenho dinheiro. Dinheiro faz dinheiro e você tá coberto de razão. Pensa aí comigo, você nunca teve
teve 15 reais nessa vida, nunca passou 15 reais pela tua mão, é o suficiente que você precisa pra pegar e comprar algum doce em um desses supermercados atacadistas e sair vendendo. Mas tem muita gente que não tá disposto a sacrificar o que tem pra ter o que precisa, pra ter o que quer, sacrificar o presente pra poder viver o futuro. E essa é uma das maiores virtudes das pessoas de sucesso. São as pessoas que estão dispostas a suportar um presente doloroso pra viver um futuro glorioso. Só que tem muita gente que não tá disposta a fazer isso. Não, eu não vou abrir mão dessa moto, eu não vou vender minha moto. Não, você é louco, eu vou vender minha TV, rapaz. Eu vou ficar me sujeitando a esse tipo de coisa, eu vou ficar fazendo não sei o quê. Teve um período extremamente complicado da minha vida que eu tive um grande problema com sociedade, eu tive que vender todas as coisas que eu tinha pra poder pagar. Fiquei com uma dívida de mais de 200 mil reais. Eu tive que vender 2 carros, eu tive que vender todos os meus móveis, eu vendi tudo que eu tinha. Tudo, absolutamente tudo, pra reconstruir tudo do zero. E tem muita gente que tem medinho de vender um iPhone pra poder comprar um celular inferior e usar esse dinheiro pra investir em alguma coisa. Tá tudo bem, você não é obrigado a nada. Só depois não olha pra outra pessoa e fala que pra ela foi mais fácil. Pra ela não foi mais fácil. A única coisa é que você não quer admitir que ela teve coragem de fazer aquilo que você não estava disposto a fazer. E a próxima coisa tem tudo a ver com isso. Por que você não tá disposto a vender sua TV e por que você não tá disposto a pegar 15 reais e sair vendendo um doce na rua? Porque você tem uma coisa chamada orgulho. E você tem que sacrificar o orgulho. Eu tive que sacrificar o meu orgulho. A gente chega e fala, você tá louco, rapaz, que eu vou ficar queimando a minha cara aí? O que as pessoas vão pensar de mim? Exatamente por isso. Uma das coisas que a gente coloca pra poder investir no nosso sonho é essa coisinha aqui chamada cara. Se você estiver disposto a botar a cara pra bater, você vai virar essa moeda da vida. No cara e coroa da vida, você coloca a cara e a vida te dá a coroa. Só que tem muita gente que não tá disposta a dar a cara pra bater e a vida nunca vai te dar a coroa. A vida nunca vai te dar a vitória. Você nunca vai estar no primeiro lugar do pódio. Porque você tem vergonhinha, você tem medinho. Você não tá disposto a sacrificar o que as pessoas pensam sobre você. E uma coisa, as mesmas pessoas que criticam as suas decisões são as mesmas pessoas que aplaudem seus resultados, cara. Sabe esse monte de gente aí que você tem medinho de fazer qualquer coisa com medo deles te criticarem? São exatamente as mesmas pessoas que vão vir pagando um pau pro carro novo que você comprar. E vão chegar e falando, você viu fulano? Eu vendia doce na rua, eu vendia brigadeiro e beijinho na rua. E só eu sei quanto de vergonha eu senti vontade de me enfiar na terra quando eu vi alguém que eu conhecia. As pessoas olhavam com aquela cara de desprezo, aquela cara de nojo, de dó. Eu não consigo explicar a cara que essas pessoas fazem. Você se sente a pior pessoa do mundo. Mas eu tava disposto a sacrificar o que as pessoas pensavam sobre mim pra eu poder mudar o que eu mesmo acreditava que eu era. Eu acreditava que eu era alguém de sucesso, só que eu não tinha ferramentas pra provar pro mundo o quão foda eu acreditava que eu era. Em 99,9% dos casos, você vai ter que botar a cara a tapa. Se você não estiver disposto a fazer isso, tá tudo bem. A gente tem o vício das pessoas gostarem da gente. A gente tem o vício da aceitação. E enquanto a gente não sacrificar o que as pessoas pensam sobre a gente nunca vai conseguir mudar o que elas pensam sobre a gente. As pessoas que você conhece pensam que você é a pessoa mais inteligente, mais incrível e mais bem-sucedida que elas conhecem? Se a resposta for não, você não quer sacrificar o que elas pensam sobre você pelo que elas vão pensar de você? A próxima coisa é justamente essa. É a gente sacrificar o que as pessoas pensam sobre a gente. É sacrificar o nosso vício de ser aceito. O nosso vício de ser bem-quisto. Se você quiser ser alguém rico, bem-sucedido, alguém de sucesso, você precisa perder o vício de ser amado. Não queira que as pessoas gostem de você. Queira ser respeitado. E uma coisa que eu aprendi a duras penas, da pior maneira possível: o amor não vem sem respeito. Então, se você não sabe fazer com que as pessoas te respeitem, elas jamais vão te amar. A próxima coisa que você vai ter que sacrificar é o lazer. Eu sei que todo mundo tem que se divertir, a gente tem que ter os nossos momentos de lazer, a gente tem que ter os nossos momentos de descontração. Só que o lazer, ele custa caro, sabe por quê? O lazer, ele custa tempo e o lazer, ele custa dinheiro. Dificilmente você vai ter opções de lazer que não custam dinheiro ou tempo. Tudo custa tempo. E o pior ainda, muitas vezes esse lazer custa tempo com pessoas que vão sugar muito mais do que teu tempo. Vão sugar a tua energia, vão sugar a tua confiança, vão sugar a tua fé, vão sugar os seus sonhos. Durante muito tempo eu não saía com os meus amigos, eu não viajava, eu não fazia nada. Todo o dinheiro que eu tinha era pra investir no meu sonho. Eu sacrifiquei muitas vezes a aparência que eu gostaria de ter. Sabe, você ficar 2 anos usando o mesmo sapato e só ter um e não trocar por nada, e o sapato começa a gastar e ficar assim, ó, você pisa de um lado assim, o sapato começa a ficar
ficar só com um ladinho aparecendo assim, ó. Fica parecendo uma rampa o seu sapato, porque você só tem um e você só usa ele e você anda a pé pra cima e pra baixo. Só que tem muita gente que não tá disposto a sacrificar o lazer. Isso entra naquela questão do equilíbrio. Tá tudo bem. Você quer ter lazer, você quer viajar, você quer sair com os amigos, você quer ter tempo pra assistir televisão, você quer ter tempo, isso, aquilo, continuar comprando as roupas que você compra, gastar todo mês dinheiro com roupa, parcelar e fazer um monte de coisa pra poder impressionar as pessoas, tá tudo bem, você pode continuar fazendo isso pra sempre. Só que você nunca vai ter a alegria de saber como é você simplesmente girar o globo assim, ó, e apontar pra qualquer lugar e falar pra onde eu vou. Quanto é que vai custar? Não sei. Eu vou de primeira classe e não tô nem aí. Você nunca vai saber como é que é você simplesmente chegar na loja e pensar, caramba, eu tenho dinheiro pra comprar essa loja inteira se eu quiser. Você nunca vai saber o que você chegar na loja, escolher o carro que você quiser e não é pelo preço. Você poder chegar em qualquer restaurante e nem olhar pro valor do cardápio. Você tem uma ideia? Tem uma coisa que eu faço e muita gente até fica espantado com esse negócio que eu faço e eu não tô nem aí se você quiser gostar ou não quiser gostar. É uma coisa que eu faço, eu gosto de fazer e dane-se, entendeu? Eu chego num restaurante e aí tem vários pratos ali naquele restaurante e aí eu olho, tem uma parada, sei lá, de peixe. Aí tem um filé de alguma coisa aqui. Aí tem outra coisa aqui. E tem vários pratos que eu acho muito legais. Aí eu falo, caraca, velho, sabe quando fica difícil você escolher o melhor? Aí eu simplesmente chego e falo, me vê esse. Os caras falam, os 4? Mas vai chegar mais alguém? Eu falo, não, só eu mesmo. Mas como assim, o senhor vai comer os 4 pratos? Vou. Mas então, ó, esses pratos são bem servidos, é que vai ser muita comida pro senhor, né? Sim, eu sei. Muitas vezes eu quero provar, não todos os pratos do cardápio, porque isso nunca aconteceu, mas eu quero provar mais de um. E eu peço os 2 e não tô nem aí com o preço que vai dar. Eu só quero provar os 2. Não tem preço. Na verdade, tem um preço. Eu tô falando qual é o preço, é o sacrifício. Você não tem ideia de como é gostoso você poder escolher o prato do restaurante sem se preocupar com quanto ele vai custar. Você não perguntar qual que é o valor da conta, você simplesmente passa o cartão de crédito e dane-se, você não tá nem aí pra isso. Você não tem ideia de como é gostoso você não ficar mais preocupando o preço das coisas. A minha intenção com esse vídeo é te mostrar o real preço das coisas. Você tá entendendo a inversão de valor que tá acontecendo aqui? Você em tudo na sua vida, você se pergunta quanto custa? Você quer saber quanto custa um celular? Porque se não for daquele valor, você não pode comprar. Você quer saber quanto custa um carro? Porque se não for daquele valor, você não pode comprar. Você quer saber quanto custa a comida? Você quer saber qual que é o preço de cada uma das coisas do supermercado? Porque você tem que fazer o cálculo para saber se você pode pagar por isso. E você quer saber qual foi o dia que tudo mudou para mim? Eu simplesmente, a partir de agora, vou lutar para nunca mais perguntar o preço de nada nessa vida. Sabe por quê? Porque para não perguntar o preço das coisas materiais, eu pago o preço do sucesso todos os dias. A próxima coisa é uma coisa muito difícil da gente abrir mão, da gente sacrificar. E por conta dessa coisa, eu posso dizer que 95% das pessoas não conseguem alcançar o outro lado do paraíso porque elas não conseguem abrir mão disso. Você já ouviu aquela frase, eu tenho certeza que você já ouviu, quanto maior o risco, maior o quê? O ganho. Só que as pessoas, elas querem uma vida estável. A gente sempre ouve falar daquela parada chamada estabilidade financeira. Só que para você alcançar a estabilidade financeira, você vai passar pela instabilidade financeira. Para quem já andou de avião sabe, quando o avião tá decolando, cara, é a parte mais assustadora, é a decolagem e a aterrissagem. E a parte onde o avião tem menos estabilidade. Porque quando o avião tá decolando, ele faz uma força gigante, vento bate no negócio e quando ele tá subindo, ele dá umas tremidas assim, ó. E toda vez que o avião tá aterrissando também, ele dá umas tremidas. Pra quem não tá acostumado a andar de avião, você sente um pouco de medo nessa parte. Agora, quando o avião tá lá em cima, acima das nuvens, numa velocidade de cruzeiro, é muito estável. A não ser que as coisas passarem por uma turbulência. Se você quiser fazer o seu avião decolar, você precisa entender que nesse início da decolagem, você vai passar talvez pela maior instabilidade da sua vida. E pra gente ter a tão sonhada estabilidade que todo mundo sonha, você precisa passar pela instabilidade. E muita gente não tá disposta a abrir mão da estabilidade, não tá disposta a assumir o risco do sucesso. E pra você ver, é uma coisa que tá muito próxima, né? O risco e ser rico tá muito próxima, porque aqui, ó, risco, se a gente riscar o S, o que tem aí? Rico. Você precisa entender que a riqueza tá 100% linkada com a instabilidade. A minha vida hoje é estável, 100% estável, porém, o tempo inteiro eu assumo novos riscos. E esse é outro sacrifício que você deve fazer se você quiser ter
ter a vida que você gostaria de ter. E essa é a última coisa, e eu acho que é uma das principais, uma das mais complicadas, porque as pessoas que alcançam o sucesso, alcançam a riqueza, alcançam o primeiro lugar no pódio, essas pessoas, elas abrem mão disso o tempo inteiro. E o que é isso? O conforto. Do outro lado do medo, existe uma pessoa que você não conhece, e pode ter certeza que existe uma pessoa muito melhor do que você é. O sucesso, ele normalmente está do outro lado do medo. As pessoas, elas têm medo de abrir mão do conforto, né? Quando a gente nasce, pode ver, o ser humano já nasce com esse comportamento. A gente tá dentro da barriga da nossa mãe, e por que a criança chora? Porque simplesmente tiraram ela do lugar mais confortável que ela conhecia, que era a barriga da mãe. Só que você hoje, sendo um adulto, você sabe que o melhor pra você não era ficar dentro da barriga da sua mãe, mas vai convencer aquela criança que foi tirada do lugar mais confortável que ela conhecia. Ou seja, para você ter acesso à nova vida, você precisa abrir mão do conforto. E essa é a tal da zona de conforto. É muito gostosinho ficar onde você tá quentinho, tá incrível, não tá tão bom quanto você gostaria, mas não tá tão ruim que você não possa suportar. Essa é a tal da zona de conforto. E tá confortável, tá incrível. E pessoas de sucesso, elas abrem mão desse conforto o tempo inteiro para lutar por novas coisas. Pensa o seguinte, sabe aqueles oásis, aqueles lugares legais que tem no meio do deserto, que tem uma palmeirinha, tem um rio, tem não sei o que, tem isso? Uma coisa que eu aprendi, todo mundo tá num grande oásis, num oásis bem bonito, incrível, no meio do deserto. Mas se você quiser chegar onde ninguém chegou, que é a terra prometida, você vai ter que passar pelo deserto, tendo sucesso ou não. Ou seja, todo mundo tá num lugar confortável agora. E para você ter acesso à nova fase do jogo que você ainda não tem, para desbloquear, você vai ter que abrir mão do seu conforto. Você vai ter que entender que errar não é uma escolha, errar é uma etapa. A dor faz parte. Vai ter lágrimas, vai ter sacrifício, você vai abrir mão de um monte de gente, você vai abrir mão de um monte de coisa, você vai abrir mão de 1 milhão de coisas que vão te doer, vão te machucar. Mas eu posso te dizer com absoluta certeza, vai valer a pena.